Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, é o Quincas Borba, do Machado de Assis. A coleção dele é Aprender, do Estadão, que é muito mais jornal. Essa obra aqui, ó. Aqui tem um pouquinho das... Com o lançamento da coleção Ler e Aprender, o jornal Estado de São Paulo brinda seus leitores com grandes clássicos da literatura em língua portuguesa. Seus títulos são presença obrigatória em toda uma boa biblioteca, fazem parte dos currículos do primeiro e segundo grau das escolas de todo o país e são indicados para o vestibular. Quincas Borba, de Machado de Assis, é uma dessas obras. No final do livro, a seção é Help. Para entender Quincas Borba, destinado aos estudantes, traz dados sobre a vida e a obra de Machado de Assis e um estudo detalhado sobre este título. Então, o capítulo 10 e o capítulo 11. 7 semanas depois, chegou a Barbacena esta carta datada do Rio de Janeiro, toda do punho do Quincas Borba. Meu caro senhor e amigo, você há de ter estranhado meu silêncio, não lhe tenho escrito por certos motivos particulares. Voltarei breve, mas quero comunicar-lhe desde já um negócio reservadíssimo. Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Sei que há de sorrir porque você é um ignaro, Rubião. A nossa intimidade permitiu-me dizer, palavra mais crua, mais fácil esta concessão que é a última, ignaro. Ouça, ignaro. Sou Santo Agostinho, descobri isso anteontem. Ouça e cale-se. Tudo como incide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia, porque eu considero heresia tudo que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos ele em pequeno umas peras de Cartago, eu já rapaz, um relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram religiosas e caça, enfim, ele pensava como eu que tudo que existe é bom, e assim o demonstra no capítulo 16, livro 7 das Confissões, com a diferença que para ele o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe, é só a primeira afirmação, e só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas. Omnia bona. E adeus. Adeus, Guinaro. Não contes a ninguém em que te acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Cala-te, guarda, e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem como eu, embora não me compreendas. Hás de compreender-me logo que tornar a Barbacena, dar-te-ei, em termos explicados, simples, adequados ao entendimento de um asno, a verdadeira noção do grande homem. Adeus, lembranças ao meu pobre Quincas Borba. Não esqueças de lhe dar leite. Leite e banhos. Adeus, adeus. Teu do coração, Quincas Borba. O peão mal sustinha o papel nos dedos. Passado alguns segundos, advertiu que podia ser um gracejo do amigo e releu a carta. Mas a segunda leitura confirmou a primeira impressão. Não havia dúvida. Estava doido. Pobre Quincas Borba. Assim, as esquisitices, a frequente alteração de humor, os ímpetos sem motivo, as ternuras sem proporção, não eram mais que prenúncios da ruína total do cérebro. Morria antes de morrer, tão bom, tão alegre. Tinha impertinência, verdade, mas a doença explicava-as. Rubião enxugou os olhos úmidos de comoção, depois veio a lembrança do possível legado e ainda mais o afligiu por lhe mostrar que bom amigo ia perder. Quis ainda uma vez ler a carta, agora devagar, analisando as palavras, desconjuntando-as, para ver bem o sentido e descobrir se realmente era uma troça de filósofo. Daquele modo, de o descompor brincando era conhecido, mas o resto confirmava a suspeita do desastre. Já quase no fim, parou enfiado. Dar-se-ia que, provada a alienação mental do testador, nulo ficaria o testamento e perdidas as deixas? Rubião teve uma vertigem. Estava ainda com a carta aberta nas mãos quando viu aparecer o doutor que vinha por notícias do enfermo. O agente do correio dissera-lhe haver chegado uma carta. Era aquela? É esta, mas tem alguma comunicação reservada? Justamente, traz uma comunicação reservada, reservadíssima, negócios pessoais. Dá licença? Dizendo isto, o Rubião meteu a carta no bolso, o médico saiu, ele respirou, escapara ao perigo de publicar tão grave documento, por onde se podia provar o estado mental de Quincas Borba. Minutos depois, arrependeu-se devido ter entregado a carta, sentiu remorsos, pensou em mandá-la à casa do médico. Chamou por um escravo, quando este acudiu, ele mudara outra vez de ideia. Considerou que era imprudência, o doente viria em breve, dali a dias. Perguntaria pela carta, arguí-lo-ia de indiscreto, de delator. Remorsos fáceis, de pouca dura. Não quero nada, disse ao escravo, e outra vez pensou no legado. Calculou o algarismo, menos de 10 contos, não?
compraria um pedaço de terra, uma casa, cultivaria isto, aquilo, ou lavraria outro. O pior é se era menos 5 contos. 5 era pouco, mas enfim, talvez não passasse disso. 5 que fossem era um arranjo menor e antes menor que nada. 5 contos. Pior seria se o testamento ficasse no livro. 5 contos. No começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas do Quincas Borba, leu Rubião esta notícia em um deles. Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia. É a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como o inculcou Voltaire. Já então delirava. Deixa muitos bens, o testamento está em Barbacena. Interessante como nas obras do Machado de Assis há o tema da loucura, que é recorrente, e o tema do espiritismo também, né? O Quincas Borba que achando que é a reencarnação do Santo Agostinho. Tem 2 textos muito interessantes dele, a Casa Verde lá do O Alienista, que fala da loucura, e tem um outro também que fala sobre um encontro de um dos personagens dele com o Alcibíades, o amante de Sócrates, um importante guerreiro do mundo antigo, da Grécia Antiga, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Estressado pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de otimizações para ser igualdade dos vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 2.400 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, bebês, e até a próxima.